Vereadora Rebeca Barbosa. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Cumprimento a mesa diretora, todos os vereadores que estão dentro desta casa nesta noite. Cumprimento também os munícipes que na noite de hoje nos visitam e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. No dia de hoje eu subo nessa tribuna para fazer uma fala sobre o Dia Internacional da Mulher, onde houve um posicionamento no Congresso Federal do deputado Nicolas Ferreira, ironizando a figura de mulheres transexuais. Quando eu vi aquele posicionamento de um deputado, e o deputado Nicolas Ferreira, ele foi eleito deputado federal por Minas Gerais, e ele foi o deputado federal mais votado do Brasil. E ele, se eu não me engano, acredito que ele tenha entre os seus 26 anos, e ele se expressa muito bem, ele é muito inteligente. E quando eu vi aquele rapaz falando as coisas que ele disse, ironizando a figura de mulheres como eu, colocando uma peruca na cabeça e discorrendo palavras incabíveis, eu senti nojo. Eu senti nojo do cenário que nós temos na política brasileira atualmente. Eu senti nojo de um posicionamento falsa moralista que ele impera na sociedade. Como assim o deputado federal mais votado do Brasil sobe em cima de uma tribuna do Congresso Federal do Brasil para atacar a vida de seres humanos que não estão fazendo mal para ninguém? Nós estamos dentro de uma casa de leis, hoje nós temos a oportunidade de estarmos representando o povo, nós aqui em esfera municipal, outros em esfera estadual, outros em esfera federal, lá em Brasília, e nós somos gestores públicos, nós damos andamento ao trabalho público, nós damos andamento e amparo para as vidas de uma sociedade, nós estamos atentos à educação, porque estamos formando cidadãos, nós estamos atentos à saúde, porque a nossa sociedade faz jus a uma saúde digna, né? Principalmente nós moramos em Salesópolis, uma cidade de 17 mil habitantes, e Simplória precisa ter agendamento, precisa ter saúde, precisa ter profissionais médicos especialistas para atender a nossa população. E lá, esse deputado federal, ele falou que mulheres biológicas estão perdendo espaço para homens que se acham mulheres. Mulheres biológicas estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. E quando eu ouvi, eu queria, juro para os senhores aqui me conhecem de perto, eu queria ter a boa oportunidade de discursar para ele, por 2 minutos que fossem, para colocar ele no devido lugar dele. Ele não é entendido de nada, e ele nunca vai entender. Sabe por que ele nunca vai entender? Porque ele não vive a minha realidade. Mas se ele fosse humano, se ele fosse um ser humano de valor, e tivesse interno amoroso dentro dele, eu falo muito esta palavra, mas se ele tivesse interno amoroso dentro dele, de reconhecer a figura do outro, de reconhecer as dificuldades do outro, talvez ele se colocaria no seu devido lugar. E não bancaria o palhaço fazendo um papel de ridículo, que nem ele fez em cima da tribuna do Congresso Federal. Eu senti nojo dele e estarei organizando uma moção de repúdio. Já convido os vereadores desta casa que quiserem assinar. Serão muito bem-vindos nessa moção. Os que não quiserem assinar não tem problema, eu farei isso sozinha mesmo. Quando ele fala que mulheres biológicas estão perdendo espaço para mulheres transexuais, eu quero falar para ele que em nenhum momento eu me envergonho de ter nascido biologicamente um homem diante da sociedade. Eu nasci biologicamente um homem diante da sociedade, diante da biologia, diante da medicina, mas eu nasci vocacionada a ser uma mulher. Quem me conhece desde criança, hoje eu tenho o grande prazer de dividir aqui este plenário com o meu tio, irmão da minha mãe, sangue do meu sangue. Se perguntar para ele aqui, como que era o meu comportamento com 2, 3 aninhos de idade, já olhava e já sabia que algo não estava certo ali.
E eu tenho muito prazer de ser quem eu sou. E eu sou cristã, não acredito em reencarnações, mas se porventura existir outras encarnações e eu pudesse escolher quem eu voltaria na Terra, eu voltaria Rebeca de novo. Não tem problema do sexo, ele não vai definir o meu caráter, a minha índole, muito menos a minha trajetória na sociedade. Poderia mais uma vez nascer biologicamente um homem e poderia mais uma vez me colocar na figura de uma mulher transexual ao decorrer de toda a minha trajetória. Porque quando nós somos vocacionados, nada nos impõe, nada nos dirige. Eu lembro que eu nasci dentro de um lar cristão, protestante. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. Eu fui criado dentro de uma igreja muito rigorosa, de doutrina muito rígida. Não é à toa que dentro da congregação é homem de um lado e mulher do outro. Homens não usam nem shorts, só usam ternos, calça, corte militar. Mulheres de cabelos compridos, ou vestidos ou saias. E eu nunca fui ensinada a nada que me tirasse da direção do que é exercer um papel viril masculino na sociedade. Mas eu não nasci para isso, eu não nasci vocacionada a isso. E a minha trajetória, independente da minha sexualidade ou da minha aparência, é uma trajetória que tem dignidade e caráter. E isso não me coloca acima e nem abaixo de ninguém. Me coloca diante de todos como iguais, porque nós somos seres humanos e a Constituição brasileira nos prevê iguais diante da lei. Lá ele falou que mulheres transexuais oferecem risco em banheiros femininos. Tadinho, que dó. Ele esqueceu que nós ocupamos o ranking de número 1 no mundo do país que mais matam mulheres como eu. Então, quando eu entro num banheiro feminino, que não tem mictório, e que eu faço as minhas necessidades de porta fechada, sem ninguém me ver, não existe mulher alguma correndo algum tipo de risco com a minha presença dentro desse local. Mas, se eu, de vestido e salto alto, entrasse num banheiro masculino, eu tenho toda a certeza diante dos senhores que eu poderia ou ser agredida fisicamente, ou, no mínimo, eu poderia receber uma agressão verbal, ferindo a minha moral e a minha dignidade de ser humano. Lembro também um episódio icônico do ex-deputado Douglas Garcia, deputado estadual por São Paulo, que um dia ele subiu na tribuna da Alesp e falou assim que se eu pego um macho usando o banheiro com a minha mãe ou com a minha irmã lá dentro, eu tiro ele na base da porrada, eu dou uma surra nele. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, olha o posicionamento, né? Praticamente uma quebra de decoro absurda em cima de uma tribuna, de uma casa de leis. Gente, me passa dias, meses. Senhores, hoje eu vim aqui pedir desculpas sobre o meu posicionamento, porque, na verdade, muitas coisas eu não sou muito acostumado, mas eu quero relatar diante dos senhores que eu sou homossexual. Existe uma estatística no Brasil de estudo que fala que pessoas que se incomodam com o outro, falam mal, criticam, julgam, condenam, talvez ele não tenha coragem que o outro está tendo de ser quem é. Então, quando esse deputado, até então, graças a Deus, não foi reeleito, né? Ele seria eleito deputado federal, mas só teve 24 mil votos, não foi eleito, graças a Deus. Menos um falso moralista e um boçal em cima de uma tribuna de uma casa de leis representando o Brasil. Então, o que acontece? Quando ele fez esse papel de ridículo lá na Alesp, falando de pessoas que não fazem mal para ninguém, que ele ia bater, que ele ia fazer e acontecer, e que dias depois ele chega e fala assim, olha, me desculpa, ele viu com a batata assou pro lado dele, né? Olha, senhores, me desculpa, mas eu queria falar que eu sou homossexual, isso, aquilo, piriri, pororó. Se tivesse ficado quieto, não tinha passado vergonha. Se tivesse ficado quieto, não tinha passado vergonha, porque na minha intimidade, quem manda? Eu. Dentro do meu quarto ou em qualquer outro lugar, dentro de 4 paredes, quem manda sou eu. Eu vivo aquilo que eu quero. Não existe ninguém que tenha competência ou autonomia de impor aquilo que eu vou viver na minha vida.
E por ser cristã, Deus nos fez livres. Foi o que eu aprendi na minha vida. Deus, Ele nos fez livres. Mandou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, morreu por nós numa cruz, pagou pelos nossos pecados e nós somos livres para sermos quem somos, termos a liberdade que queremos, termos a liberdade garantida pela democracia do Brasil, né? De sermos e estarmos o que quisermos e aonde quisermos. Eu vi também que esse deputado Nicolas Ferreira falou sobre mulheres transexuais em times esportivos femininos. E vou concordar com o deputado federal. Se existem mulheres transexuais que, devido à sua biologia, à sua genética, se colocam em vantagem diante de mulheres biológicas, né? Devido à altura, a tamanho, à força, eu acredito que o esporte brasileiro ele tem que começar a repensar, porque, né, tem que existir a inclusão de todos no esporte, aqueles que gostam, e tem que começar a repensar para que posteriormente, quem sabe não passam a existir times de mulheres transexuais, times de homens transexuais, porque daí ninguém se coloca em desvantagem e todos têm espaço de executar a tua finalidade, seja no esporte, seja na televisão, seja como juiz, como advogado, como médico, sendo o que quiser ser. Por várias vezes, às vezes eu me canso, viu, senhores, de subir aqui na tribuna para falar várias vezes sobre esse assunto. Eu subo aqui, né, quando é dia de comemorar o dia da visibilidade trans, eu subo aqui sobre o dia de comemorar o orgulho gay, e já teve até gente que me falou assim, Rebeca, às vezes que eu te vejo na tribuna, você só sabe falar sobre a diversidade, é difícil eu ter que subir aqui várias vezes para falar o mesmo assunto por muitas vezes, mas hoje eu sou uma mulher transexual eleita pelo povo. Eu estou entre as 28 mulheres transexuais eleitas do Brasil. Então, se eu não fizer isso, de subir em cima dessa tribuna, ninguém vai fazer, gente. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Porque dificilmente alguém se coloca no lugar do outro para sentir a dor do outro e defender o outro. Dificilmente essas coisas acontecem. O que mais me entristece nisso tudo, de existir um deputado que nem esse Nicolas Ferreira, que eu vou executar uma moção de repúdio contra a fala que ele teve de quebra de decoro e transfobia, é que ele se intitula cristão evangélico. E ao decorrer, senhores, de toda a minha trajetória, o que eu mais tinha medo de quando eu precisei me posicionar na sociedade sendo quem eu sou, não era do olhar da sociedade, não era de pai e mãe, não era de nenhum familiar, era medo da mão de Deus em cima de mim. Medo de eu estar fazendo alguma coisa que fosse muito errado, e muito isso e muito aquilo. E eu sou crente da Congregação Cristã no Brasil, a minha trajetória toda, e na congregação eles são muito espirituais. E tem um momento mais importante do culto, que é a hora da palavra. E um dia eu chorei muito durante a madrugada, e eu pedi para Deus tirar do meu coração o desejo de estar dentro da igreja. Porque eu não queria ser vergonha para a igreja. Eu não queria que as pessoas críticas, maldosas, que não têm nada de bom para oferecer, olhassem para a congregação e falassem, como assim eles deixam uma travesti, um viado dentro da igreja, isso, aquilo e tudo mais. E eu fiz esse pedido para Deus. Eu falei assim, Senhor, tira o meu desejo de estar dentro da sua casa. Mas eu fui congregar no dia seguinte, digamos que na minha cabeça fosse o último culto que eu ia participar. E quando eu fui congregar, na hora da palavra, Deus mandou uma linda de uma palavra e falou assim, hoje você entrou aqui, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, olha para trás, olha para a sua frente. Todos que estão aqui são iguais diante dos meus olhos. Não existe melhor e não existe pior. Deus, ele não habita em placa, ele habita dentro de um coração sincero, que está disposto a servi-lo, ou com amor, sabendo o que é amor, sabendo o que é caridade, sabendo o que é humildade, amando as pessoas, independente de suas diferenças, independente da sua aparência, independente da sua sexualidade. Para mim, um cristão que entra, ou melhor, quem se diz cristão, e entra de qualquer tipo de igreja que for, seja católica ou evangélica, e usa o seu tempo
na vida para falar mal dos outros, esse daí ele está esquentando o banco da igreja e não deveria de estar lá, porque ele não é mensageiro real da palavra de Jesus Cristo, que é sinônimo de amor. Agradeço a atenção dispensada, muito obrigado.